aceleram na Câmara, fica cada vez mais evidente a intenção do Senado em segurar aqueles projetos mais espinhosos para o Planalto. Entre eles, dois o que nós estamos trazendo aqui com muita frequência, para mostrar o quanto o Senado também está alinhado com Lula. Dá uma olhadinha aqui nesses dois gráficos aqui. Temos aqui, olha, o marco de saneamento, que o Rodrigo Pacheco, a gente vai trazer uma reportagem sobre esse assunto, disse que poderia votar hoje, inclusive, está há 64 dias em que a Câmara derrubou os dois itens daquele decreto do presidente Lula, que alterava a lei de saneamento, intensamente discutida no Congresso, da forma como deve ser e aprovada. O saneamento brasileiro é um problema hoje e o Congresso conseguiu encontrar uma solução. Para você ter uma ideia, em 2020, aquilo inclusive passou pela presidência e depois, enfim, passou a ser uma lei, nesse caso especificamente. E esses dois itens, um deles permite que empresas estatais, que era a ideia do governo, empresas estaduais pudessem fazer saneamento nas áreas de regiões metropolitanas sem licitação, o que afronta a lógica da livre competição. E o segundo é que permitia até 2025 que as empresas ganhassem um prazo maior para apresentar que elas tinham capacidade financeira de fazer, até porque hoje você tem metas de saneamento dentro dessa lei. Ou seja, essas empresas, boa parte delas extremamente incompetentes, extremamente ineficientes, que nunca conseguiram avançar no saneamento, ganharam por parte do governo um prazo ainda maior, contrariando a lei. A Câmara foi lá e derrubou isso tudo, esses dois pontos aqui. Apresentar isso por decreto já é um retrocesso. O texto em si do governo também era um segundo retrocesso. Mas há 64 dias, Rodrigo Pacheco não mexe no assunto. Tá para mexer agora e está esperando que o governo mexa na proposta que fez. Então não tem que mexer. Se é ruim, o Senado vai lá e diz a resposta e o governo que se vire. Mostra outra ideia, porque a lei já existe, a lei já foi discutida. A outra coisa é o marco temporal, né? Que é aquela questão justamente das terras indígenas até 5 de outubro de 88, quando foi promulgada a Constituição. Se os indígenas ocupavam aquela região, eles tinham o direito de reivindicar aquela área. Se não, não. Se não, você vai reivindicar coisa de 1500 aqui. A Câmara já disse que esse é o marco temporal, é o 5 de outubro de 1988. O Senado tem 37 dias que o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, não coloca para votação. Mas vamos acompanhar uma reportagem sobre a questão do saneamento, porque Rodrigo Pacheco faz uma menção. Preste bem atenção no que disse o presidente do Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, espera que o governo encaminhe uma nova versão dos decretos que alteram o marco do saneamento por meio de um projeto de lei. Nesta terça-feira, o Planalto enviou ao Legislativo a minuta de um decreto para mudar o marco do saneamento. Segundo Pacheco, a maioria dos senadores avalia que essa iniciativa do Executivo invadiu as competências do Congresso. Vamos tentar chegar num entendimento. O que me parece muito claro é que a maioria do Senado compreende que o decreto, tal como posto, invadiu a competência do Legislativo e as alterações ali postas deveriam ser feitas por projeto de lei e não por decreto. É basicamente isso, não há polêmica alguma, nós estamos buscando um entendimento, porque é do nosso interesse, evidentemente, fazer o melhor marco de saneamento possível, né? E se eventuais ajustes devam ser feitos, que sejam feitos, mas através de projeto de lei. É esse alinhamento que nós estamos fazendo com o governo, com o qual nós temos uma boa relação. Pacheco deixou a sessão plenária nesta terça para discutir o assunto com o líder do governo, Jacques Wagner, com o líder do MDB, Eduardo Braga, e com o relator da proposta que revoga trechos dos decretos, senador Confúcio Moura. O presidente do Senado chegou a pautar para hoje o projeto que derruba parte dos decretos do marco do saneamento, já aprovado pela Câmara e que representou derrota importante para Lula. De acordo com o Eduardo Braga, a votação não deverá ocorrer até que o governo apresente uma nova proposta. Isto é uma questão em construção. O que me parece é que hoje, no plenário, não há votos para derrubar o PDL. Portanto, é importante a construção de uma alternativa. Segundo o líder do MDB, após esta etapa, o Congresso poderá discutir um projeto que aperfeiçoe o marco legal do saneamento. Vamos lá, olha o que disse o presidente do Senado. A maioria do Senado compreende que o decreto do presidente Lula invadiu as prerrogativas da casa e que isso deveria ter sido feito de outra maneira. E depois ele falou, mas temos uma boa relação com o governo. Se o governo tem uma boa relação com o Senado, eu já não sei. Se o Senado tem, é o que está dizendo o presidente da casa. Porque se o governo respeitasse o Congresso Nacional, não teria enviado um decreto.
Agora, se Rodrigo Pacheco tivesse preocupação em, digamos, pacificar logo uma situação que está trazendo insegurança jurídica, ele não esperaria todo esse tempo aqui, olha, 64 dias. Esse é o detalhe, 64 dias em que a Câmara já decidiu sobre o assunto. Aí vem o Braga, né, o Eduardo Braga, lá, que é o relator da história, um dos senadores envolvidos, diz assim, não vai haver votação até que o governo apresente uma nova ideia, uma nova versão desse decreto. Ué, como assim? Está esperando? Quer dizer, o governo não pode perder? Se ele apresentou uma ideia ruim, o Senado vai lá e vota. Se a maioria aceitar, sim. Se a maioria rejeitar, sim, acabou. Segue a vida. Agora, diante desse impasse provocado pela ideia do Senado de não votar uma coisa que a Câmara já votou, você tem insegurança jurídica das empresas que estão investindo em saneamento. De acordo com a lei que o próprio Congresso votou e discutiu, não como a reforma tributária de forma sodada, mas um processo bastante lento de discussão, em que houve amadurecimento de ideias e que colocou a ideia do saneamento como prioritária no país que não tem saneamento básico para a maioria da população. Esse é o ponto. Aí fica o Senado enrolando nessa questão. Convenhamos, né? Está muito claro. Enfim, vamos aguardar qual vai ser a posição de Rodrigo Pacheco e também aí do Eduardo Braga. Ah, vamos esperar. Se o governo não apresentar, então não vai ter votação. Então, se o governo levar até o final do ano, não vai votação e vai ficar nessa insegurança jurídica até quando? O Congresso adora reclamar que o Supremo Federal é fonte de insegurança jurídica no país, mas o que o Senado está fazendo agora? Não é a mesma coisa? Tanto nessa questão do saneamento, quanto também no marco temporal. São todas questões que precisam de, digamos, grandeza republicana. O que o Senado não pode fazer é deixar de discutir, esperar um consenso, mas 64 dias. Se o governo federal já tivesse a intenção de achar um consenso, teria apresentado uma outra ideia. Daí o Senado vai se omitir no processo até que o Executivo... Isso já não é uma boa relação, isso é outra coisa. 4 horas e 48 minutos. Se governa para 204 milhões de brasileiros. 204 milhões de brasileiros. 204 milhões de brasileiros.